Boa tarde, Ana Simão. Temos a Ana Simão connosco hoje, escritora Olá, de boa tarde. Santarém. Olá. Olá. Que vai lançar este sábado, amanhã, um novo livro em formato e-book. Vai ser lançado num live no Facebook da Ana Simão. Nós depois vamos pôr aqui como é que as pessoas acedem ao Facebook. Às 15h30, em direto, este sábado, com Letícia Brito, blogger e autora, e Lara Barradas, formadora e storyteller. O livro é um conto com o título Foste a Mentira Perfeita e é inspirado num caso real. Do que é que trata esta história, Ana? Pois, do que é que trata? Realmente é inspirado numa história real que eu tive a oportunidade de conhecer esse casal e telefonei, portanto conheci-o na altura em que eles tinham casado e depois telefonei há algum tempo depois desse encontro e fiquei a saber que já não estavam juntos e o porquê. Aquilo chocou-me um bocado, porque de facto houve ali uma mentira que ela foi vítima daquela mentira, daquele segredo, não é? E fiquei a pensar naquilo, e agora, nestes tempos de pandemia, tive a oportunidade de escrever sobre isso, mas achei que era muito redutor escrever só sobre o ponto de vista dela, que aparentemente que era a vítima. E eu pus-me a pensar, então, mas o outro lado da história, uma história tem sempre dois lados, não é? Então, mas e ele? Vamos lá aqui ver o ponto de vista dele. Será que isto foi assim tão mau? Ou será que ele. O que é que ele sentia também? Portanto, no fundo, é ir ver os dois lados. Portanto, eu posso definir este livro como um exercício de empatia muito grande, que é, no fundo, ela estava a sofrer, mas ele também, por seu lado, estava a sofrer. Ela tinha as suas razões e ele também tinha. No fundo, é tentarmos aqui perceber que uma história tem sempre dois lados e que não podemos fazer também julgamentos precipitados. E pronto, Assim, esta mentira foi o resultado também, por isso é que eu divulguei este livro no Dia Municipal da Igualdade, e era para ter saído nesse dia, mas as coisas atrasaram-se um bocadinho. Esta mentira, no fundo, tem por trás uma questão de grande preconceito, não é? E que não foi revelada por esse preconceito das pessoas, da família, não é? E ainda da sociedade, que ainda existe esse preconceito, e então foi armada esta mentira e que de facto fez aqui estas pessoas sofrerem bastante. E no fundo é à volta disso sim. que A Ana os outros seus livros também foram inspirados em histórias reais. O primeiro livro é inspirado na sua própria história. E a ilha? A Ana foi mesmo viver para aquela ilha? Foi mesmo viver lá para... não, Não? foi só lá, não, era Mas foi impossível. visitar, foi visitar. Sim. Esse aí já não é tão inspirado numa história real, esse já é mais ficcionado. Mas sim, o primeiro foi inspirado na minha própria história, não é? É a minha própria história. Agora este é um caso real, sim. E pronto, é isso que eu posso dizer. Espero que gostem. E como eu disse, é de facto um exercício de empatia que todos nós devíamos fazer, porque é muito fácil apontar o dedo e é muito fácil tomar partido, não é? Deste ou daquele. E é sempre importante ouvir os dois lados da história, porque uma Sim. história nunca tem só um lado. Este e-book é o seu primeiro e-book em formato e-book, antes era sempre em papel. Há alguma razão para que desta vez seja em e-book e não seja em papel? É assim, por um lado, ele não é muito grande e eu pensei, isto não tem fogo. A própria história, apesar de ser muito interessante, nós percebemos quando é que É uma um história conto, tem é um fogo, conto, não é?
quando é que uma história tem folgo para 200 ou 300 páginas e quando não tem. E esta história não tinha. Portanto, não podia nunca ser um livro, teria que ser um livro muito pequenino, não é? Sim. Ou então teria que fazer um livro com muitas páginas, só para dizer que tinha um livro muito grande e andar ali, como se diz na gíria, a encher chouriços, que não é o meu género. E então, esse foi um dos motivos. O outro motivo foi o facto de estarmos aqui numa era do digital, da afirmação das novas tecnologias, estarmos a viver, não é? Esta pandemia, que está aqui a revolucionar muita coisa, e entre elas aqui, de facto, a forma como estamos a comunicar-nos, e achei que talvez um e-book fosse uma boa ideia, um e-book que as pessoas pudessem comprar Sim. sem sair de casa, embora os outros Sim. livros também já se podem comprar É mais online. acessível, de facto, é mais acessível para quem tem um computador, um tablet ou até um telemóvel destes mais smartphone. É bastante acessível. Agora, não sei como as Sim, pessoas vão reagir, não é? O sim, e-book em Portugal ainda não está, ainda não tem muita adesão, não sei, estou a dizer. Pelo menos por parte do grande público, as pessoas ainda não estão muito habituadas e algumas que não têm alguma dificuldade com os e-books no fundo é uma aprendizagem, não é? Há outras mesmo que dizem que só conseguem ler em papel porque se perdem um bocado e que não é a mesma coisa. De facto, não é a mesma coisa, mas calhar é o futuro e temos que nos ir adaptando, não é? As gerações mais jovens já usam muito mais estas tecnologias digitais. O site mais ribatejo, onde nós estamos, tem a esmagadora maioria, 90 e tal por cento das pessoas, acedem através de um telemóvel, nem sequer é através de um computador. Só uma minoria que usa ainda o computador ou um tablet para aceder ao site. A maior parte das pessoas é no caminho, na viagem, em qualquer sítio onde se encontram, acedem com o telemóvel e veem as notícias e ouvem esta nossa conversa com toda a facilidade e com toda a acessibilidade. Por isso, de facto, isto é capaz de ser mesmo o futuro, não é? E como toda a gente tem o Facebook, amanhã vamos assistir então ao lançamento às 15h30. Vamos ver, Como é depois, assim? vamos ver, porque as tecnologias também têm destas coisas. Às vezes pregam partidas, vamos ver como é que isto corre, não é? O streaming. Sim, há sempre um grau de incerteza, é um live, por isso é ao vivo, não é? Era Mas como vamos. estávamos a falar há pouco, é daquelas coisas que depois também não dá para experimentar, só se consegue experimentar no direto, Com a não é? experiência mesmo, a experiência é que nos Com o ensina, direto claro. mesmo. É. E se acontecer algo imprevisto, as pessoas também compreendem, não é? Sim. Ana, como é que têm passado estes tempos de pandemia? Nós demos notícia na nossa última vez que conversámos, que ganhou um prémio, no segundo lugar, no concurso literário Poeta António Aleixo, em setembro passado, não é? E que mais, o que é que tem feito? Dá aulas de escrita criativa na UTIS, não é? Na Como é que tem sido UTIS, esta sim. pandemia para si? Olha, esta pandemia preocupa-me bastante, como preocupa a todas as pessoas, certamente. No meu caso, mais, porque eu sou uma pessoa de risco, não é? Tenho uma doença complicada. E pronto, se eu apanho o vírus, vou mesmo desta para melhor. Mas Esperemos que não. esperamos que não. É verdade, esperemos que não. De qualquer das formas, isto é um bocadinho assustador, de facto. Como é que eu tenho vivido isto? Confesso que já estou um bocadinho saturada, como todas as pessoas. No entanto, tenho tentado adaptar-me também, como todas as outras pessoas, não é? Eu estava a dar aulas na UTIS, do rebento da pandemia, de forma presencial. Depois as coisas pararam mesmo, e este ano, no início do ano letivo, decidiram que iria ser online, portanto, isto está a ser online. É claro que nem todas as pessoas têm condições, estamos a falar de pessoas com mais idade, não é? Sim. Têm conhecimentos e têm os dispositivos necessários para ter essas aulas online.
Portanto, não há tantas pessoas como havia no presencial. E é Sim. completamente diferente. De qualquer das formas, penso que está a ser uma experiência interessante, porque convivemos à mesma, mas de maneira diferente. Portanto, entramos ali em Sim. casa depois, e tentamos, no fundo, conviver de Uhum. outra forma. E tem muitos alunos e alunas? Eu não, nem sei bem, porque eles às vezes faltam, Sim. há sempre algo que falta, mas eu penso que são alguns 12 ou 13, o que é Ainda é bom, bom. o É. que é bom para numa situação destas, não é? É um número razoável. São pessoas Depois que eu tenho uma coisa, gostam de escrever ou que têm o gosto de escrever ou estão a tentar escrever alguma coisa da sua vida? Que tipo de pessoas são? pois, à partida, quem vai para um curso de escrita criativa tem que gostar de escrever, não é? Eu penso que não tem assim nenhum projeto concreto, pelo menos ainda não, ainda só tivemos 3 aulas, não há assim nada ainda de muito concreto. O que eu estava a tentar fazer no ano passado, que no fundo era este ano, era fazermos um livrinho, que depois não Uhum. se chegou a precisar nada. Sim. Agora não sei se vamos conseguir alguma coisa, porque eu, como eu costumo dizer, agora não dá para fazer grandes projetos, não é? No entanto, eu não faço projetos de nada. Há sempre a possibilidade, fazer para fazer um livro até, isto sem querer agora interferir, não é? Mas através precisamente destas plataformas, eu já participei em coisas, por exemplo, tipo correntes de escrita, em que alguém Uhum. começa, depois a outra pessoa, é o de lançar o desafio para a outra pessoa, e aquilo vai percorrendo, não é? Ou através do e-mail, ou através de várias coisas. Por isso, mesmo à distância, consegue-se ali uma interação com as outras pessoas. Isso são desafios que temos de encarar. Agora, realmente, os projetos é difícil, não é? Quando estamos a ver que as coisas estão sempre a mudar e de uma forma tão acelerada, não é? Uhum, uhum. Torna-se um bocadinho difícil. Temos que ir mais devagar com as É, coisas e se calhar a apalpar terreno, andamos constantemente com alguma insegurança, não é? sim. E o que eu fiz este ano foi tentar motivá-los também para utilizarem as redes sociais, para além daqueles 50 minutos de aula, é muito pouco tempo, que eles utilizem as redes sociais e que publiquem os seus trabalhos também no Uhum. Facebook ou no Sim. WhatsApp. É uma forma de se ganharem até estímulo de outras pessoas para escrever, não é? É por isso é que eu estava a dar aquele exemplo, porque é uma forma, de facto, de nos estimularmos uns aos outros. Um, a Ana, além de dar as aulas, a Ana está a escrever coisas, não está com um projeto nenhum agora? Eu estou sempre com projetos, só que o tempo não dá, não sei o que é que se passa com o tempo anda muito depressa, anda O muito. tempo não chega, apesar de estarmos agora em confinamentos e com regras, mas o tempo é sempre o mesmo, não é? Eu, quando soube que íamos ficar em confinamento, até pensei assim: olha, agora é que eu vou escrever e ter tempo para tudo. Mas realmente há sempre coisas e o online está tão presente nas nossas vidas. Por um lado, eu acredito que se estivesse isolada, sem internet, sem nada, se calhar até já tinha produzido mais. Porque isto é bom, de facto é bom, mas eu para escrever eu tenho que começar a fazer uma coisa que os escritores fazem, que é desligar as redes sociais Claro, e sim. ter, As claro, distrações, não é? Tirar as distrações, sim. todas as distrações, e mesmo assim, num dia que se escreve uma página já é um dia muito bom. E isto é um processo muito demorado, que as pessoas não Sim. têm a mínima ideia, porque escreve-se, a primeira versão não vale nada e depois há que reescrever até estar como nós gostamos, não é? Sim. Por isso é que é um trabalho de inspiração, mas também muita transpiração, como dizem, não é? Sim.
e pronto, é o que é. É o que é. Mas estou a escrever e estou a tentar ler também. Tenho ali uma pilha de livros para ler O que é que também. anda a ler agora? O que é que está a ler? Agora estou a ler uma coisa assustadora, mas que todas as pessoas deviam ler, que é o 1984. Do George Orwell. Sim. Sim. Isso é um livro fantástico, até perante estas. O que nós estamos a assistir neste momento é aquilo. Foi uma antecipação assim visionária de todas estas tecnologias que nós próprios estamos a entregar a nossa privacidade ao Facebook, ao Twitter, às redes sociais. Estamos a entregar. O Google sabe para onde nós vamos. Agora, se o risco, isto é a minha opinião, claro. O risco é se estas informações que nós disponibilizamos, se elas vão calhar ao Big Brother, não é? Porque, pelo menos, as pessoas parecem estar todas muito dispostas, aliás, como se vê nesses programas de reality show, parecem todas muito dispostas a partilhar a sua vida privada, embora também haja o oposto, também haja muita gente a reclamar por tudo e por nada, porque a sua privacidade sem atenderem, de facto, quando vão para o Facebook já estão a perder logo grande parte. Agora, se isto vai parar a um governo totalitário, a gente que usa os nossos dados, e aliás viu-se também nas eleições americanas, não foi nestas, agora tem havido tentativas que eu tenho acompanhado as notícias, mas nas anteriores eleições americanas houve houve a venda dos dados de milhões de eleitores norte-americanos, foram vendidos pelo Facebook e com os dados pessoais daquelas pessoas, a campanha do Donald Trump conseguiu dirigir uma série de informação e de desinformação, principalmente, não é? De fake news dirigidas àquelas pessoas, aos interesses daquelas pessoas, e aquilo terá tido um peso muito importante para a eleição deste homem que nós vemos a cometer as asneiras, a seguir às asneiras, na nossa opinião, não é? Aquele combate à pandemia em que os Estados Unidos estão o pior país no combate à pandemia no mundo inteiro, não é? E, no entanto, ele é fake news e ele é que manda. Agora, esse 1984 é, de facto, um grande livro. Estou a ler e faz-me confusão. Ao mesmo tempo, realmente aquele homem foi um visionário, porque ele escreveu este livro, não foi em 1984, foi em 1948 que ele escreveu isto. Sim, pois, exatamente. Acho que houve ali uma coisa qualquer, que depois quando foi para dar o título ao livro, ele escreveu em 1948, mas depois trocaram e ficou 1984. E como é que um livro escrito em 1948 consegue estar tão próximo destes dias, estar Sim, sim. cenário, não é? As Portanto, câmaras, as câmaras que nós temos no computador, já naquela altura não existiam, mas ele já estava a imaginar, não naquela é? altura não existia nada disso, só que ele já Sim, havia a teletela em todo lado, as pessoas sim, estavam constantemente a ser observadas pelo grande irmão, sim, atenção, ele chama-lhe mesmo o grande irmão. As pessoas não havia livros, não podiam escrever, só liam aquilo que eles lá entendiam, não é? E depois também a forma como o trabalho deles, o trabalho do protagonista é precisamente alterar as notícias. Portanto, ele passa a vida a fazer fake news. sim, E foi escrito em 1948. Quer dizer, como é pois que é é. possível isto estar a acontecer É, agora, não é? Porque ele, por exemplo, aquele Estado totalitário, eu sei que isto é uma distopia, mas aquele Estado, portanto, ele era pago, o trabalho dele era chegar lá, por exemplo, ia às notícias que já tinham passado, não é? E alteravam aquelas notícias, notícias que eles não queriam que fosse assim, de forma a que fosse mais conveniente para aquele governo, para aquele Estado totalitário. Alteravam os valores de tal forma que as pessoas que perdiam, por exemplo, a ração do chocolate, do cacau, que passava de 30% para 20% por semana, eles alteravam a notícia anterior, do ano anterior, de forma a que as pessoas até achavam que, em vez do governo ter retirado, ter diminuído, tinha aumentado.
alteravam os dados todos. Quer dizer, isto é incrível. Como é que é Sim, possível isto acontecer? E está a e é acontecer hoje. verdade. E é, é um livro que devia ser mais lido, devia, até para servir de aviso para aquilo que nos está a acontecer, de facto. Estas visões alternativas, que supostamente seriam alternativas, não é? Que nós vemos, até perante a desinformação que está a surgir aí sobre a pandemia, com coisas como os médicos pela verdade e toda a gente pela verdade, e que acham que a vacina, que é uma maneira de dominar o mundo, acham que a pandemia é uma invenção dos governos para nos controlar, são negacionistas, não é? Não veem esta realidade que nós estamos a ver, não acreditam nas notícias e tentam sobrepor a isto outras visões e muito perigosas, porque estamos se estas visões prevalecessem, estaríamos a pôr em risco a vida de todos, não é? Preocupante. Teríamos muito mais mortes e muito mais pessoas doentes, não é? O que preocupa neste livro dele é que as pessoas estão. Portanto, a verdade para as pessoas é aquilo. Portanto, Sim, elas não têm a capacidade sequer de criticar ou de ver mais que aquilo. Só vem aquilo e aquilo para elas é que está certo. Portanto, o estarem constantemente a ser vigiadas, o terem a polícia das ideias, o terem. Porque eles acham que até o pensamento deles é vigiado, o não terem que comer, aquilo é que está correto. Aquilo é que sim. é. Como Aquilo é é que é, que. é verdade, é verdade. Aquilo é que é verdade. Como é que a cabeça daquelas pessoas mudou daquela forma e há apenas um personagem, não é? Que ainda tem alguma ideia do que era a vida Sim. anteriormente à vigência daquele Estado. Agora eu não sei, ainda não sei como é que aquilo vai acabar. Mas, como é que o livro vai acabar, mas realmente está-me a surpreender bastante. Pronto, pela negativa, não é? E Sim, pela atualidade do livro, já com mais de 50 sim. anos. Ana, Este livro, estava há pouco a dizer que não é estudado, realmente não é. sim, Ele é estudado, por aquilo que eu sei, na cadeira de inglês na universidade. assim, Devia ser também nas escolas, acho eu. eu acho que sim, seria muito interessante para as pessoas, até para lhes servir de aviso, que isto são coisas que estão a acontecer, embora não com aquela intensidade, mas se tivéssemos o azar de eleger um tirano, não é? Que conseguisse tornar isto um Estado totalitário, os ingredientes já lá estão todos. Aquilo que está descrito no 1984 já existe tudo, já está tudo à disposição para nos controlar as ideias, para nos controlar os nossos passos, para controlar o que fazemos, o que pensamos, o que dizemos, tudo. Os ingredientes estão todos lá. Agora depois é questão de nós não deixarmos e de sermos capazes de preservar a democracia. A democracia pode ser muito mau, mas é o melhor de todos É os o regimes, não menor, é? é o menor dos males. É, exatamente. Podemos criticar, podemos votar, podemos pôr outros, mas de outra forma não podemos, não é? Noutros regimes não o podemos fazer. E prezar as nossas liberdades também, defendê-las. Estamos permanentemente, ainda agora, com estes atentados terroristas que têm acontecido em França, não é? Um professor que ensinava a disciplina de cidadania. Esta semana já houve mais, com os fascistas islâmicos, que eles são fascistas, não é? A quererem impor o seu pensamento, a quererem impor aquelas suas leis, não é? E que estão a amedrontar as pessoas com estes atentados terroristas, por isso o mundo não está de facto fácil e ainda bem que temos pessoas como o George Orwell que escreveu e que nos avisou para que haja sempre alguém que tenha a defesa dessa liberdade. Ana, e Pronto, e agora agora volta. há aqui uma sugestão de leitura. Sim, Para além fica do aqui. meu, eu também Sim, o sim. 1984. E eu ia sugerir, perguntar-lhe precisamente isso, para quem agora quiser ler o seu e-book, onde é que as pessoas podem encontrar o e-book, em que plataformas, onde é que podem encontrar?
portanto, é na Leia, na plataforma da Leia online, na Bertrand também, na UC e na FNAC, que eu saiba. Não sei se há Sim. mais alguma. As pessoas fazem a busca Ana Simão e aparecem lá os livros da Ana, não é? Têm que entrar no site e colocar o Sim, nome do livro e o meu nome, penso que é isso. sim, Na sim, UC e na Bertrand e na FNAC, penso eu, que aparecem, quando entram, aparece o e-book e aparecem também na página os outros meus livros que já foram lançados anteriormente. Está tudo no mesmo sítio. sim, Pronto, é só comprarem online, adicionarem ao carrinho. sim, O livro, como sabem, os e-books são mais baratos, não é? Que os sim, livros. do que os livros, sim, em papel. Tem um custo de 4,99€ Sim, e pronto. É adicionarem e ficarem com o livro. sim. E pronto. E eu vou-me despedir, vamos nos despedir com um até amanhã para o lançamento amanhã. Até Então, amanhã. Até sábado amanhã. às 15h30, para o lançamento do e-book, e Obrigada. boas leituras, e boas leituras. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigada. Adeus, até amanhã.